meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa. Meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira santa, meditamos a narrativa segundo o evangelista São Lucas, capítulo 26. Duas perguntas distinguem dois posicionamentos bastante diversos. A pergunta de Judas e a dos demais discípulos. A pergunta de Judas foi motivada pela ganância e por seus interesses próprios. Ele perguntou aos sumos sacerdotes: que me dareis se vos entregar Jesus? É a típica atitude de quem quer tirar vantagem em tudo. Só centra suas preocupações em si mesmo. Vive para si e não é capaz de viver pelos outros. A traição do apóstolo Judas Iscariotes é desconcertante. Ele não chegou a entender a missão do Mestre de Nazaré. E sendo muito interesseiro, ambicioso e oportunista, ao prever que a missão de Jesus iria fracassar, ele resolveu abandonar o barco e tirar o máximo proveito daquela situação. Antes que alguém pudesse importuná-lo, dizendo que ele era discípulo de Jesus, passou para o grupo dos oponentes de Jesus e fez negócio, prometendo entregar o Mestre. A segunda pergunta foi motivada pelos discípulos que perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Esta atitude prima pela colegialidade entre os demais apóstolos e pela comunhão com Jesus. A resposta de Jesus foi de forma simples e direta. Revela a proximidade do seu sacrifício e o desejo de celebrar a Páscoa num contexto familiar, ou seja, numa casa, evidenciando a forte ligação entre todos os convivas. Os encarregados de preparar a ceia pascal foram Pedro e João, conforme os evangelistas São Lucas e São Marcos narram, a quem Jesus deu as indicações precisas. Seria na casa de um homem que encontrariam com uma bilha de água. É natural que Jesus já tivesse falado a esse homem no assunto e que ele fosse conhecido dos apóstolos. Talvez Jesus tivesse querido evitar que Judas ficasse a conhecer o local da ceia, para que este não fosse indicar aos inimigos que poderiam aproveitar esta ocasião para o prenderem. O evangelista ressalta que Jesus, ao final da tarde, sentou-se com os seus discípulos. Sentar-se à mesa é uma atitude de amizade, fortalecimento da união e sinal de alteridade. Os judeus não convidavam estranhos para se sentarem à mesa. As festas da Páscoa duravam cerca de 7 dias, e com estas festividades comia-se o pão sem fermento, pães ázimos, em memória do pão que os israelitas comeram apressadamente ao fugir da escravidão do Egito, naquela noite memorável. Na ceia pascal judaica, preparava-se também um cordeiro que era sacrificado no templo. Naquele momento celebrativo, a distância de Judas já é sentida por Jesus e será ressentida pela comunidade. Quando o Senhor disse: um de vós vai me trair. A tristeza tomou conta do coração dos discípulos e todos começaram a perguntar quem seria. A resposta positiva à pergunta de Judas acaba por passar despercebida
Isto mostra a delicadeza de Jesus, bem como a sua vontade de tocar o coração duro de Judas e também a firme decisão que Jesus tinha de ir para a morte. Se os demais soubessem que Judas ia consumar a traição, teriam impedido que isso acontecesse. Ainda que Jesus vá para a morte porque quer, isto em nada diminui a responsabilidade do traidor. Até que Judas pergunta publicamente e imediatamente abandona a mesa, percebendo que seu coração já tinha dado crédito a outro interesse. Preparemos o nosso coração para celebrar a Páscoa do Senhor, com o tríduo pascal que amanhã iniciaremos. Manifestemos também o nosso grande desejo de nos reunirmos com Ele e os seus discípulos e discípulas, assim que for possível, para celebrarmos o seu santo sacrifício eucarístico, memorial da sua entrega amorosa pela família humana.